Muitas pessoas acham que ser jovem é sinônimo de imaturidade. Quando nós falamos a palavra jovem, a primeira coisa que os mais velhos têm em mente é que o jovem ele é imaturo, tanto na parte social, como na parte espiritual, como na parte familiar. Mas esse texto nos mostra que não é isso que acontece na Bíblia. Maturidade, ela não é medida pela idade que nós temos. Mas maturidade, como que é medido, pastor? Maturidade é medido pelo compromisso que você tem com Deus. Eu vou repetir. Maturidade não é medido pela idade que você tem, mas sim pelo compromisso que se tem com Deus. Às vezes você vai ver jovens que são mais maduros do que anciãos, porque tem mais compromisso com Deus do que às vezes pessoas já anciãs, pessoas mais velhas. Então, amados, nós precisamos sempre medir a maturidade de uma pessoa não pelo rosto dela, não pela idade dela, mas sim pelo compromisso que ela tem com Deus. Por quê, pastor? Porque se um jovem tiver compromisso com Deus, ele pode ser aqui, um jovem padrão nos fiéis. Ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te o quê? Como que está na tua versão, meu irmão Robson? Olha só, exemplo. Padrão quer dizer uma pessoa que é exemplo. Quando as outras pessoas olham e falam assim: realmente ali vai um jovem cristão e não crente, porque crente até o diabo é. Mas vamos lá, primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos aqui: um jovem tem que ser padrão nos fiéis na palavra. O jovem crente, ele precisa ser uma coisa: verdadeiro, confiável. A sua vida deve estar baseada onde? No mundo ou na palavra de Deus? Na palavra. Ele não pode ter um grande abismo entre, vamos supor, quem tem aqui, quem canta e o que vive, o que prega e o que vive, o que dança e o que vive, o que ensina e o que vive. Então, um jovem padrão dos fiéis, ele não pode ter uma grande diferença dentro da igreja e fora da igreja. A vida dele deve ser a mesma. Um grande abismo, quando nós falamos disso, quer dizer prática. Infelizmente, nós temos muitas pessoas dentro da igreja, só que na hora de praticar, pratica pouco. E às vezes é melhor eu praticar a palavra e agradar a Deus do que querer agradar aos homens. Um jovem crente, ele precisa ser uma coisa: íntegro, transparente. Ele precisa ser transparente principalmente nas suas palavras. Olha só, você não pode, eu e você não podemos, eu sou jovem, tá? Eu e você não podemos ser mentirosos, não podemos ter a nossa língua para enganar as pessoas, não podemos ser bajuladores, a nossa boca não pode ser uma fonte de palavras torpes. Infelizmente, às vezes as pessoas, principalmente os jovens, ainda estão dentro da igreja, mas quando sai é palavrão para tudo que é lado. Palavras de amaldiçoando as pessoas, amaldiçoando a sua casa, a sua família. Então, irmãos, nós que somos jovens e crentes, cristãos, devemos falar somente a verdade. Porque o nosso Senhor diz que Ele é a verdade, o caminho e a verdade. Então, se nós somos de Jesus, nós temos que andar na verdade. Nós precisamos, como jovens, como Timóteo, usar palavras que edificam quem está ao nosso redor. E além de edificar, glorificar o nome do nosso Deus. E muitas das vezes nós esquecemos que quando nós edificamos as pessoas, quando nós glorificamos a Deus, nós ainda conseguimos calar a boca do diabo. Porque, irmãos, vocês acham, eu não sei aqui quem tem essa impressão, as pessoas acham que as pessoas que expulsam demônios, quando as pessoas estão possessas, são aquelas pessoas que são muito espirituais, sabe, são obreiros, pessoas que oram, jejuam. Não, irmãos, isso é um dos requisitos, mas tem um requisito muito principal, que é não dar brecha para o inimigo. Porque uma das coisas que acontece, muitas das pessoas vão tentar expulsar o diabo, e às vezes elas estão vivendo uma mentira, vivendo na carne, e o diabo vai lá e acusa elas.
faz envergonhar elas diante das pessoas. Então, irmãos, um jovem, uma pessoa que é como Timóteo, que é exemplo, que edifica quem está do lado, que glorifica a Deus, que cala o diabo, dificilmente ela passa vergonha na frente das pessoas e quando há uma manifestação do diabo. Segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse versículo: um jovem crente deve ser padrão nos fiéis no procedimento. Como que está na tua versão, meu irmão? Na segunda parte, no procedimento e no quê? Na conduta. Conduta quer dizer procedimento. Eu e você não podemos ser um crente mundano, um crente impuro, entregue aos desejos da carne. Você pode viver uma vida lá fora, mas o que você não pode. Só tem gente aqui, glória a Deus. Nós não podemos ser um crente mudando, amados. Muitas das vezes esses dias estava conversando com a minha filha excelentíssima, e eu falei para ela, né, que a nossa vida ela deve ser a mesma dentro da igreja e fora da igreja, seja defeitos ou seja qualidades, porque Deus vê tanto dentro da igreja como fora da igreja. E aí, irmãos, nós não podemos entregar ao mesmo membro que veio aqui quase agora, estava louvando a Deus, glorificando a Deus, levantando as mãos, abrindo a boca para glorificar a Deus e usar esses mesmos membros para impurezas lá fora do mundo. Então nós vamos entender que um crente, um jovem crente, ele não é ditado pelos valores do mundo, mas ele segue os modelos da Bíblia. Timóteo é um deles, e Timóteo seguiu o exemplo de Paulo. Exemplo: namoro de um jovem crente precisa ser um namoro santo. Muitas das vezes nós achamos, dentro da igreja uma coisa e lá fora. Não. Como que é um namoro santo, pastor? Namoro santo é onde que os jovens não ficam sozinhos, nunca estão sozinhos, sempre estão com outras pessoas, para que não dê brecha para o diabo. É um namoro exemplo para quem é do mundo. É um namoro que não procura estar à face do pecado, à porta do pecado, porque o diabo bate a porta, a mesma coisa que Jesus bate a porta, o diabo também. Então, os crentes, principalmente os jovens, precisam ser exemplos, né? Podem namorar, certa idade, viu? Novos não. Mas namoro cristão, namora, noiva e já casa. Tem essa de enrolar 5 anos, 10 anos, para depois noivar, e aí é só Jesus na causa. Você não pode viver flertando à beira do pecado. Um jovem crente, ele foge dos lugares de perigo. Vou passar ali no fluxo, eu conheci um colega que está lá, eu vou parar e vou ficar lá? Jamais. Porque a Bíblia diz que a gente deve fugir da aparência do mal. Não tente ser um crente, um jovem crente. Não, eu estou indo para a oração, eu vou para o culto, eu vou para a casa de Cristo, eu vou para os cultos com a família, eu estou fazendo jejum na terça, eu estou fazendo jejum na sexta, eu sou forte. Mas fique na beira do pecado para você ver se você não cai. Porque o Senhor fala que a gente deve fugir da beira do pecado. Então um jovem crente, ele tem uma conduta irrepreensível. O seu testemunho é exemplar. A sua vida é um modelo para os fiéis no procedimento. Tudo que ele faz glorifica a Deus. Quem está ao seu redor consegue ver as mãos de Deus na vida dele. Terceira coisa que nós aprendemos aqui: um jovem deve ser padrão nos fiéis no amor. No mesmo versículo. Seja padrão no amor, depois do comportamento. O que ele está querendo dizer? Que o jovem crente não é uma pessoa seca, que não tem sentimentos, sabe? Não é uma pessoa egoísta. Ele não se alega com o fracasso do outro, mas pelo contrário, ele é capaz de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, porque o amor bíblico, ele é sacrificial. O amor bíblico, então se o jovem tem que ser padrão nos fiéis, o que ele tem que fazer? Ele tem que mostrar que os outros são superior a eles.
E muitas das vezes os jovens hoje em dia, eles querem ser sempre os melhores. Mas dentro da casa de Deus, conhecendo a palavra de Deus, os jovens devem sempre ser servos. Convém que ele cresça e nós venhamos a diminuir. Cantamos sempre aqui, eu creio que vocês vão cantar lá no culto. Nós não podemos só cantar esse louvor, mas nós devemos viver aquele louvor. Que realmente nós possamos servir uns aos outros, nos diminuirmos, considerar os nossos irmãos superior. Quando chegar alguém que é novo, abrace ele, sirva ele, ame ele, se preocupe com ele. Isso é um amor sacrificial, porque Jesus deixou a sua glória, o seu trono, para morrer no meu e no teu lugar. Ele se sacrificou por amor a nós. Então, se nós queremos ser um jovem como Timóteo, padrão no amor, nós temos que abrir mão do nosso ego, do nosso orgulho. Quarta coisa que nós aprendemos aqui: um jovem crente deve ser padrão dos fiéis na fé, no amor e agora na fé. Um jovem crente, ele confia na palavra do homem? Sim ou não? Fala forte. Não. Ele confia na sua força? Ele confia nos seus talentos? Na sua faculdade? No seu dinheiro? Não. Um jovem crente, ele confia somente em Deus, porque ele tem que ser padrão dos fiéis na fé. Como que um outro jovem que está chegando vai olhar, ver você como modelo, quando você confia somente em Deus? As coisas talvez não estejam no lugar, mas esse jovem vai olhar para você e vai falar assim: ele confia em Deus. Ele acabou de perder algo, mas ele continua glorificando a Deus. Ele viu uma porta se fechar, mas ele continua confiando em Deus. Então isso é ser fiel, é ser modelo na fé. A sua confiança está no Senhor. Como assim? Eu vou te mostrar. Um jovem crente, ele é como Davi. Ele enfrenta os gigantes da vida confiando em quem? Deus. Davi foi lutar com o gigante, não foi? Mas como que ele falou? Tu vem contra mim com espada e escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor. Então quem é padrão dos fiéis na fé, ele não confia. Talvez Davi, ele sabia que ele tinha aquela habilidade, porque ele não estava fazendo aquilo a primeira vez, porque ele cuidava das ovelhas, ele era pastor de ovelhas. Então tenta imaginar quantos lobos, quantos ursos, quantos leões ele matou, somente com uma funda. Ele sabia que ele tinha aquela habilidade, que quando o gigante se levantasse, ele ia rodar aquela pedra, desenrolar, jogar. Não, Sara, aquilo lá não. A Sara entendeu. Ele sabia que ele ia acertar a testa, né? É que eu pensei algo aqui. Mas ele não confiou na sua habilidade. É que esses dias eu estava vendo uma palavra, aí diz que o pregador falou assim, ele desenrolou, pegou de ladinho e jogou a funda, tá entendendo? Eu falei: vigia, varão. Entendeu agora, né? E aí é por isso que eu estou dando risada. Irmãos, melhor não entender. Glória a Deus. E você, a senhorita estava fazendo isso esses dias com as crianças. Ela não lembra. É isso. E aí, irmãos, quem é um jovem padrão na fé, brincadeiras à parte para descontrair? Ele é como os amigos de Daniel. Lembra Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles estavam dispostos a enfrentar a fornalha de fogo ardente, mas não transgredir os mandamentos de Deus e não negar o nome do Senhor. Então quem é padrão na fé, ele sempre continua olhando para o autor e consumador da sua fé, independente do que vale custar, qual o preço que ele tenha que pagar, ele sempre continua padrão na fé. Um jovem crente, ele é como Josué e Calebe, que não são como os outros, mas se agarram às promessas de Deus. Josué e Calebe, junto com os outros 12, os outros 10 voltaram e falaram: não, lá tem gigantes, lá nós vamos perder. Mas eles confiaram na promessa que Deus falou, que a terra já era deles. Então, irmãos, mesmo que às vezes ao nosso redor as vozes nos tragam desânimo,
venha tentar nos desanimar, nós devemos continuar crendo na palavra de Deus. Isso é ser padrão na fé, porque além de servir a Deus, nós servimos ao Deus do impossível. E aí, por último, um jovem crente deve ser padrão nos fiéis na pureza. Como que está aí? Tem alguma coisa diferente aí? A última palavra? Na pureza, né? O que ele está querendo dizer? Que um jovem crente, ele deve ser forte. Ele não segue as coisas do mundo. Ele não segue o príncipe da potestade do ar, mas ele já foi liberto por Jesus. Se nós já fomos libertos por Jesus, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, o que eu aprendo? A palavra de Deus habita nele. Os seus valores agora não são os valores do mundo, mas os seus valores agora são valores bíblicos, são valores de Deus, são valores eternos. Então, ele vive agora para quem? Para Jesus, para Deus. Ele anda no poder da carne ou no poder do Espírito? No poder do Espírito. Então, o seu procedimento agora é como um farol a conduzir as outras pessoas até Jesus. Irmãos, em um único versículo nós podemos aprender muitas coisas. O que eu queria dizer para você que está aqui, talvez vai assistir em casa: não deixe ninguém menosprezar o fato de você ser jovem. Porque uma das coisas que se tem com os jovens é que os jovens não podem ser confiáveis. Os jovens são imaturos. Mas aqui está falando de um jovem que não conhece a palavra. Porque ele mesmo, Paulo, está defendendo Timóteo. Ele está falando para Timóteo: procura ser exemplo para os fiéis. E ele vai dizer em um outro texto: pratica aquilo que você aprendeu da sua avó e da sua mãe. O que você já tem aprendido aqui nesta igreja é para você ser padrão dos fiéis, aonde você colocar as plantas dos seus pés. Então, aonde você chegar, seja sal. Aonde você chegar, seja luz. Vai tentar te irritar, vai tentar te provocar, vão tentar te acusar, mas seja sal e seja luz. Faça a diferença aonde você estiver. Aonde você colocar as plantas dos pés, leve o amor de Jesus. Leve a palavra de Deus. Vão tentar te comprar. Vão tentar barganhar com você. Vão tentar te oferecer coisas para você cair. Mas faça como Timóteo. Seja padrão dos fiéis. Para que você não saiba, esta parte aqui, Timóteo tinha mais ou menos 30 anos. E ele agora se torna bispo das igrejas. Tenta imaginar, um presbítero já deveria ter de 50 anos para cima. Imagine para se tornar bispo com apenas 30 anos. Vocês acham que ele era um jovem qualquer? Ele era diferenciado, irmãos. Paulo diz assim: meu filho na fé. E Paulo é um dos homens na Bíblia que vai dizer assim: ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então tenta imaginar o orgulho que Paulo tinha de Timóteo. Porque eu creio que Timóteo era um menino obediente à palavra de Deus. Eu creio que Timóteo era um jovem padrão. Eu creio que Timóteo era exemplo. Eu não estou dizendo que Timóteo era santo, que não pecava, mas eu creio que Timóteo, ele buscava a santidade, ele buscava ser exemplo, ele buscava a palavra, ele buscava aconselhar, ele buscava a cada dia ser imitador de Paulo. Que nós possamos a cada dia, irmãos, se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Que nós possamos ter um coração puro, uma boa consciência, uma fé sincera, se desviar de coisas que venham tentar nos tirar da presença de Deus, porque, irmãos,
Para ficar firme já é difícil, mas tenta imaginar quando cai, para tentar voltar. Feche os teus olhos, por favor. Eu não sei como que vocês veem a vida de Timóteo, mas não é à toa que nós temos 2 cartas de Paulo a Timóteo. E essas cartas são chamadas de cartas pastorais. E no começo ele começa dizendo para ele, cuidado com os falsos mestres. Porque tinham pessoas do dobro da idade de Timóteo, mas que não tinham conhecimento da palavra, estavam tentando tirar proveito da idade de Timóteo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor levante nesse ministério jovens, adolescentes, pré-adolescentes, e já jovens de 25, de 30, obedientes à Tua palavra, padrão, modelo, para que outras vidas possam se espelhar neles. Pessoas de mais idade, com testemunho, para que possa haver um respeito, uma admiração. Assim como Timóteo tinha um respeito por Paulo, que haja esse respeito no nosso meio. Mas assim também como Timóteo era tão novo, já tinha tantas responsabilidades, porque era um jovem consagrado, que haja jovens consagrados no nosso meio, que faça diferença neste bairro, que faça diferença aonde colocarem as plantas dos pés. Levanta uma voz nessa geração, que fale do Teu amor, que pregue a Tua palavra, não somente com as palavras, com microfones, mas com os seus exemplos. Que seja um padrão na fé, na pureza, no procedimento, no testemunho, para que outras vidas possam se achegar aos Teus pés. Obrigado por esta palavra, Senhor. Nos ajude a colocar em prática, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.